Deus de milagres está aqui, amém, gente? Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas no nosso meio, querido. Eu creio que Deus continua fazendo milagres, porque Ele é o Deus de milagres, irmãos. É verdade, irmão. Eu acredito numa nova estação de Deus na vida de cada um aqui, um novo tempo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Que esse ano seja um ano realmente repleto da direção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Estava em casa de tarde, falei, Charlene, que cansaço é esse? Não foi, senhor? Falei, meu Deus do céu, que preguiça que eu estou de ir para a igreja. Você já sentiu preguiça de ir para a igreja, irmão? Eu já, irmão, né? Mas que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Já estou cuspindo fogo, mastigando prego, né? Em nome de Jesus. Você sai daqui também assim, hein? Há um Deus nesse lugar. Que esse ano que se inicia, né, a gente consiga ser mais fiel ao Senhor, amém? Mais fiel no dízimo, na oferta, mais fiel na entrega no ministério. Dia 31 eu falei aqui, né? O ministério que mais cresce na igreja é o eu não posso, mas está amarrado, né? Está amarrado. O ministério que precisa crescer é o eis-me aqui, amém? Quem vai trabalhar para Jesus esse ano aí? Deixa eu ver. Deixa eu tirar uma foto, só lembra aqui. Uma foto. Acende tudo que eu vou tirar uma foto. Que Deus te ajude. Deus nos ajude. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Que bom ver Daniela aqui. Tava doente? Tava. Pastor Vanon está aí. Vieram de manhã. Segundo Samuel, capítulo 12. 15 ao 24. Segundo Samuel 12, 15 a 24. Pode me acompanhar aí no Data Show. Diz assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. Natã, que é o profeta, todo mundo conhece a história, né? E o Davi estava numa situação muito delicada. Natã foi lá, profetizou, declarou, confrontou ele, e depois que ele faz isso, Natã simplesmente vira as costas e vai embora. Versículo 18. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi, levantando-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, ao qual Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? O tema da minha mensagem: quando Deus diz não. Qual o tema da mensagem, irmãos? Salmo de número 116, versículo 1, diz assim, olha: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quem escreveu esse salmo aqui foi o próprio rei Davi.
Davi está dizendo aqui: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: Deus promete ouvir a nossa oração, mas responder do jeito que nós queremos, não. Deus responde às nossas orações do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer. Sim ou não, gente? No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham um dispositivo que revelava ao povo a vontade de Deus, o sim e o não de Deus. O sacerdote, quando precisava dar uma direção ao povo, eles colocavam a estola sacerdotal e no pescoço, no peito, 2 pedras, o Urim e o Turim. Então eles perguntavam a Deus: qual é a direção, Senhor? Sim ou não? E a pedra se movia de acordo com a direção de Deus no peito do sacerdote. Só que hoje as coisas são diferentes. Não temos mais aqui o Urim e Turim. Hoje nós escutamos a direção de Deus a partir da nossa intimidade com Ele. E Deus responde para mim e para você de 3 maneiras. Deus responde às nossas inquietações dizendo sim. Deus também responde às nossas inquietações dizendo não. E Deus também responde às nossas orações dizendo: espera. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouco. Quando nós recebemos o sim de Deus, poxa, irmãos, é uma alegria, não é não? Charlene, vai pagar um hambúrguer hoje? Sim. Que alegria, pô. Charlene vai pagar um hambúrguer hoje? Não. Que tristeza, né? Pergunta se o irmão que está do seu lado aí, se ele vai pagar uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa hoje aí. Pela fé. Mas quando Deus diz não, é difícil, irmãos. É difícil. E Deus, Ele diz não, Ele tem esse poder de dizer não para nós, justamente porque, em primeiro lugar, o que prevalece nas nossas vidas são os propósitos dEle. Amém? Deus tem o poder de dizer não para nós, porque nós sabemos que o tempo dEle é perfeito, é agradável. Aliás, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus diz não para mim, porque Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele detém todo o poder, Ele conhece o meu amanhã, e Ele sabe o que é melhor para mim. Deus diz não para mim, porque o tempo dEle é perfeito, na hora certa dá certo, né? Às vezes Deus está dizendo não hoje, mas amanhã pode se tornar um sim. A grande verdade é que nós temos muita dificuldade com nãos. Sim ou não? Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Tenho muita dificuldade. Eu rodei para dizer não. Eu tenho que melhorar isso. Talvez você também seja assim, alguém que tem dificuldade de dizer não. Como também é muito difícil escutar um não. Ninguém gosta de ouvir um não. Ouvir um não nos chateia, enjoa a gente, machuca, é constrangedor. Todos nós gostaríamos de sempre receber um sim para os nossos desejos, né? Charlene, me dá R$1.000. Sim. Fala, Charlene. Vamos aqui, Charlene, me dá R$1.000. Pô, a gente ensaiou em casa, velho. Todo mundo quer receber um sim para os seus desejos. Todo mundo quer receber um sim para as suas vaidades. Todos nós. Mas imagina se todas as vezes que nós necessitássemos de alguma coisa, a resposta fosse sim. Onde nós estaríamos? Seríamos pessoas totalmente sem limites. E a vida é feita de nãos, cara. Nãos. Nananina não. Tem não na vida. E o não, ele vai nos aperfeiçoar. O não vai nos ensinar, porque o não é pedagógico. Não, não dá. Agora, não. E o não, ele é pedagógico, nos ensina. E nem sempre receber um não significa que nós estamos sendo derrotados. Sim ou não? Sim, né? O não é uma palavra assim, fundamental para a construção do nosso caráter. A gente precisa. Fala somente sim para os seus filhos, para você ver onde que eles vão chegar. A gente precisa ter um não.
E o não, para mim, de forma espiritual, vai falar de uma coisa muito importante: dependência. Dependência. Quando Deus nos fala não, nós vamos olhar para o céu e vamos dizer: Senhor, eu continuo dependendo do Senhor. Hoje é não, e o Senhor sabe o porquê do não. Nós estamos vivendo um tempo que a gente tem uma temática da vitória muito forte, né? Você é mais do que vencedor. A Bíblia fala isso. Você não é cauda, você é cabeça, né? E as pessoas acabam usando alguns versículos para fortalecer essa temática. Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, mas também tem não no meio do caminho. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não será atingido. Tudo bem, mas tem hora que você vai ser atingido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas tem hora que falta. Sim ou não, gente? Tem hora que falta. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. É uma temática da vitória. E o texto que nós lemos vai falar de um homem que está acostumado com sim, irmãos. Um homem que está acostumado a vencer. Um homem que tudo que ele colocava a mão dava muito certo. Nada mais, nada menos do que o maior rei de Israel. É o Davi. Escreveu 74 salmos. Alguém de grande influência, o maior guerreiro da história de Israel. Venceu o maior inimigo de Israel, Golias. Venceu os filisteus. Um homem que deu crescimento territorial para o povo de Deus. Conquistou a maior quantidade de terra entre todos os reis de Israel. Era alguém que estava acostumado a vencer. Um homem formidável. Alguém acostumado com a guerra. Só que agora Davi está enfrentando uma guerra. E a guerra que ele está enfrentando, as armas que ele possuía, não adiantava nada. O exército que ele tinha, o maior do planeta na época, não servia de nada. Todo o seu conhecimento na batalha não servia de nada. Por maior que fosse o conhecimento do rei Davi, nessa guerra não iria adiantar de nada, porque a guerra que ele estava enfrentando era a sobrevivência do seu filho. Era uma guerra. Nem todas as guerras são guerras de arma. E Davi, acostumado a vencer, acostumado com o sim de Deus, tudo que ele botava a mão dava certo. E agora ele está nessa situação. O teu filho está para morrer, cara. E esse filho de Davi é fruto justamente de uma situação, de uma relação extraconjugal, onde Davi meteu os pés pelas mãos, mandou o marido de Batseba, esqueci o nome dele agora, Urias, você está ligado, Urias, Itiita, ele mandou para a guerra. Davi manda chamar Batseba, ele fica observando da laje do seu palácio, chama ela, se deita com ela, ela fica grávida. Olha que situação complicada. Quando essa criança nasce, Urias já estava morto, porque Davi também arrumou um esquemazinho para Urias morrer, cara. Então ele meteu os pés pelas mãos. A Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Sim ou não? O pecado, ele é terrível, cara. Ele te cega, ele te engana, ele te seduz. E Davi comete adultério. Logo em seguida ele cria uma situação para que o marido daquela mulher viesse a morrer. Ele se enrola todo, irmãos. Diante disso, a criança nasce e o profeta Natã decide ir lá falar com Davi. Olha, o rei, ele era o maioral. O rei recebia quem ele quisesse. O rei, ele tinha o poder da vida e da morte nas mãos. Mas o profeta, ele vai lá e fala justamente com Davi acerca do teu erro. E o profeta conta uma historinha, você conhece o texto, e o profeta fala: olha, essa criança vai morrer. O seu pecado está perdoado, Deus te perdoa, mas essa criança vai morrer. Ele vira as costas e vai embora. E Davi entra num colapso, vamos dizer assim, num desespero, e Natã vai para casa, e Davi começa a interceder pelo seu filho, e as coisas acontecem justamente como o profeta disse. A criança adoece. Davi então vai para o palácio, e lá ele busca a presença de Deus, oração, jejum, durante 7 dias, não comeu nada, e diz o texto que logo em seguida desse tempo,
de oração, de busca pelo seu milagre, esse tempo de empenho, a criança, infelizmente, não vive. Davi esperava de Deus um sim. Ora, eu orei, ora, eu busquei, presta atenção em mim aqui, ó. Eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu me lancei, fiz tudo que Deus gostaria que eu fizesse. E Davi espera de Deus um sim. Mas qual a resposta de Deus, irmãos? Qual foi a resposta? Não. A criança morre e os servos ficam com medo de dar notícia a Davi. Porque o rei poderia se irritar, cara, com a notícia má e mandar matar o servo. Ele tinha esse poder. Versículo 19 diz assim: Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Eu fiquei pensando, Deus também fala não, cara. Deus fala não. E por que Deus fala não? Porque Ele é soberano. Porque Ele conhece aquilo que eu e você não conhecemos. Ele sabe do nosso amanhã. Ele conhece o nosso futuro na palma das nossas mãos. E por Ele ser soberano, Ele faz o que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele não é o nosso servo. Ele é Deus. E Ele sendo Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Tem gente que acha que na vida é só vencer, né? Mas na vida nós vamos perder também. Ontem o Facebook me mostrou umas fotos do culto da virada de 2020, 2019 a 2020. E eu tirei uma foto com o Charlene lá no espaço. E eu olhei a foto assim, falei, caraca, cara. E eu olhei desse ano, falei, caraca, eu tô ficando careca mesmo, cara. Caramba, eu tinha muito mais cabelo, cara. E para piorar, eu passei um gelzinho, né? Apareceu mais ainda. Eu não gosto de perder, cara. Eu quero perder minha barriga, mas não meu cabelo. E esse ano, em nome de Jesus, falei aqui no culto da virada, eu vou vir no culto da virada com camisa por dentro da calça. Ó, tá rindo, Rafael? Vou vir camisa por dentro da calça, amigo, ó. Fino, é? Falei com o Charlene, vamos tirar uma foto amanhã minha, de frente e de lado. Dia 30 nós vamos chegar lá. Se prepara. É. Amém, gente? Graças a Deus que você acredita. Eu estou pela fé. E vai. Pô, irmãos, esses dias eu entrei na internet, aí eu vi um negócio lá que você tem que olhar para baixo, você tem que ver o dedão do seu pé. Se você não vê o dedão do seu pé, você está com problema. Eu olho para baixo e não vejo o dedão do meu pé. Tá ruim para mim, ó. Então eu preciso mudar isso. Só. Não ri não, tá, Henrique? E eu preciso vencer, querido. A vida também tem nãos. Você vai perder. A vida, você sabe, não é feita só de vitória. Mas a grande diferença é a nossa postura de vitorioso quando nós nos deparamos com a derrota. E é isso que eu quero aplicar à tua vida hoje, na vida do Davi. Em primeiro lugar, a postura de alguém, de um servo de Deus, quando a derrota aparece, é encarar um problema. É encarar o problema. Olha, não dá para fugir do problema. Davi, na hora que ele soube, o profeta confronta ele. E vou te falar um negócio, o profeta confronta, hein? O profeta fala, dirige, direciona. E isso é um tempo difícil para a gente hoje, né? Porque, trazendo para o meu lado, né? Às vezes o pastor dá uma direção, cara. E é difícil, hoje está difícil. A gente não pode falar mais nada, cara. Os pastores estão ficando com a mordaça na boca, porque se fala qualquer coisa, os caras mandam até o pastor embora da igreja. O pastor não pode, se for na Bíblia, que for no espírito, se for uma direção saudável, porque a maioria das pessoas hoje querem se autopastorear. Eu não preciso de pastor. Pastor é um camarada que está lá na igreja, que se vira lá, né? Que faz as coisas na igreja, porque ele é pago para isso. Mas é diferente, meu irmão. Pastor é um homem de Deus, escolhido para estar um em cada igreja aí, ó. Natan faz isso, né? Perdi até o fim da meada. Davi encara o problema, meu irmão. Precisa encarar o problema. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Há tempo de se calar, há tempo de falar. Mas não dá para a gente fugir dos problemas.
Sabe, meu querido, tem muitas famílias se destruindo justamente porque as situações vão acontecendo e ninguém toca no assunto, ninguém resolve, ninguém fala, e vai criando um volume, vai só crescendo, e quando você percebe, não dá mais para resolver porque fizeram vista grossa. É mãe que está vendo o filho indo para o buraco, não fala nada. É irmão que está vendo o outro cair no buraco. São amigos que estão vendo os outros também se machucando, mas não fala nada. Dentro de casa, na igreja e por aí vai. Não podemos fazer vista grossa. Não podemos, amém? Não podemos, principalmente por pecado. Se é pecado, tem que confrontar. Natan não teve medo de Davi, cara. Não teve. Colocou na parede, indagou ele, ainda declarou: vai morrer. Segundo lugar, a postura de um servo de Deus quando se depara com uma derrota é levantar-se, cara. Não é ficar prostrado o tempo todo. Diz o texto assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltando ao palácio pediu para que ele preparasse uma refeição e comeu. Sabe, algumas pessoas, quando a derrota chega, geralmente, qual é a postura? Caiu, fica caído, não se levanta. Quando algumas pessoas se deparam com um não, se fere tanto, se machuca tanto, que não tem forças para se levantar, fica prostrado, caído. Quando a adversidade chega na tua vida, qual é o seu comportamento, meu irmão, minha irmã? Davi passou por uma situação que talvez a gente não tenha passado ainda, ninguém aqui. Mas diz o texto que ele se levanta, cara. Ele resolve. Sabe que a Bíblia fala lá em Ezequiel: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Meu irmão, se levanta hoje em nome de Jesus para o Espírito Santo de Deus falar com você. Sai dessa mornidão, sai desse chão que talvez você esteja vivendo aí. Caiu, se machucou, está ralado, está sujo, o pecado te derrubou. Levante-se, levante-se. Levante-se que o Espírito Santo de Deus vai te encher mais uma vez, em nome de Jesus. Vai falar com você mais uma vez. Não fique prostrado. Sabe o que diz lá em Salmo 37, 24? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A mão do Senhor é poderosa para te levantar hoje. Não importa a queda. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias. Tem renovo de Deus para você nesse lugar aqui, meu querido. Tem renovo para a tua vida. Não importa tão distante que você esteja, o renovo de Deus vai te buscar assim, ó, te traz de volta. Deus te abraça, Deus lava a tua vida, Deus renova o teu coração. Se levante do chão, tem uma música que a gente canta, não é? Se levante do chão, pega a tua cabeça. Como é que é mesmo? É isso aí. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de quem, irmãos? São as suas atitudes que determinarão se você seguirá em frente ou não. Primeiro passo rumo ao futuro desejado é você esquecer o passado. A Bíblia fala que dos seus pecados já não me lembro mais. É começar 2022 em pé, em nome de Jesus. Em vez de permitir que as dores da vida nos controlem, precisamos deixar que estas dores nos levem a um lugar de cura e de restauração. De cura e de restauração. O texto que nós lemos vai dizer que Davi se levantou e depois ele se lavou. Ele foi tomar banho, cara. Foi tomar banho. Tem gente que se levanta, mas não se lava, não se limpa. Fica aquela nhaca do passado, do pecado dentro. Tem que se lavar, irmão. Tem que se lavar. Tem que se levantar e se purificar. Davi se lava, se levanta, se lava e depois ele coloca um bom perfume. Em nome de Jesus, se levanta, se lave, cara. Se purifique. Se purifique, se lave nas águas do Espírito. Em nome de Jesus. Fala com o irmão que está do seu lado assim: meu irmão, vai tomar banho, meu irmão. Toma banho.
Tem que se lavar, meu irmão. Se levanta e se lava. A Bíblia vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, cara. Terceiro lugar, o servo de Deus, ele não pode parar de adorar. Não pode. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa. Depois entrou aonde, irmãos? No santuário, cara. No santuário do Senhor, e o adorou. E voltou ao palácio e pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Ele se levanta, ele se lava, se perfuma, e depois ele vai adorar o Senhor, cara. Entrou para adorar, cara. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? As minhas perdas e decepções não podem mudar a minha visão e meu coração a respeito de Deus. Olha, as minhas perdas e decepções não podem mudar a minha visão e o meu coração a respeito de Deus. Ele perdeu, ele recebeu um não, mas a Bíblia está dizendo que ele foi para o santuário fazer o que, irmãos? Adorar, cara. Ele foi adorar. Será que eu e você teríamos essa capacidade, essa coragem que ele teve aqui? Perdeu um filho, se levanta, se lava, se perfuma, e agora ele vai adorar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo? É aquela música que a gente conhece também. Se Deus fizer, ele é o que, irmãos? E se não fizer, ele continua sendo quem, irmãos? Continua sendo Deus. Praticamente Davi está cantando isso aqui. Eu vou adorar o Senhor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Sabe, eu estou ganhando, o Senhor é Deus. Se eu estou perdendo, ele também é Deus. Ele também é Deus. E o texto vai dizer que ele ainda pede pão. Prepara alguma comida aí para mim. Por que ele pede uma comida? Porque ele tinha um reino para governar, cara. A vida continua. Ele se levanta, ele continua. Porque o reino é maior do que sua própria vida. E é assim mesmo, querido. Tem horas que é difícil, mas temos que prosseguir. Tem hora que está complicado, mas temos que avançar. Eu já contei aqui na igreja que eu fui pregar numa viagem missionária lá em Córrego da Chica. E quando eu cheguei lá, viagem missionária não é turismo, é difícil. E quando eu cheguei lá em Córrego da Chica, colocaram a gente num colégio. E no colégio, o banheiro só tinha uma toalha na frente da porta. E eu comi coxinha na viagem, comi risole na viagem, quibe na viagem. De manhã, um café da manhã lá da roça sensacional. Quando deu meio-dia, carne assada com batata. O que aconteceu de tarde? Imagina. Me deu vontade de ir aonde, irmão? No banheiro. Mas, meu irmão, tinha uma toalha na porta. Preciso de concentração. Difícil. É verdade. Se você consegue com a toalha, beleza. Mas eu não consigo. Num colégio ainda, eu tive uma ideia. O pessoal do louvor foi ensaiar de tarde lá na... Eu falei, vou pro colégio de tarde, junto com o pessoal do louvor. Quando eu fui de tarde, né? No colégio, as portas do banheiro todas com toalha. Eu falei, não é possível, cara. É cultural o lugar, só pode, cara. Fiquei, meu irmão, segurando. E eu ia pregar naquela noite. E o pessoal do louvor cantou umas 10 músicas, meu irmão. Peça de teatro. Eu falei, meu Deus do céu. E eu, né? Peguei a palavra, preguei 10 minutos. Preguei em 10 minutos que eu pensei, vou entrar no ônibus, porque no ônibus tem banheiro. 10 minutos eu preguei. Quando eu estou indo para o apelo, o pastor Cirlei estava no primeiro banco, assim, falou assim, continua, não para não. E eu já estava andando assim, não tinha mais voz. Naquele momento o reino precisava de mim, querido, e o reino é maior do que minha própria vida. Davi estava ali. Tá rindo, Charlene? Charlene não estava lá. Tem momento que vai depender da gente diretamente. Davi precisava disso, precisava trabalhar. Levantou, se lavou, se perfumou, foi adorar, pediu pão e continuou a vida. Em quarto e último lugar, para você ser um servo de Deus diante de uma derrota, de um não, tenha coragem para ir adiante. O versículo 24 fala assim: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a qual Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Olha, meu irmão, o menino morreu, se levantou, ele se lavou, passou perfume, foi adorar, jantou, e ele chamou a mulher. Meu bem, vamos namorar de novo, porque tem mais vindo por aí.
E diz o texto que, olha, veio Salomão, cara, o seu sucessor, cara. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja só enfrentando nãos aí, tá difícil. Eu quero declarar sobre a tua vida que está chegando um Salomão na tua vida aí, cara. Um novo tempo, uma nova oportunidade, um tempo de refrigério. O seu passado pode ter até muitas marcas, mas o seu futuro ainda está intacto, irmãos. Se levanta hoje em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus e vá correr atrás. Davi não parou, ele seguiu em frente. Nós aprendemos com os nãos que, olha, se nós nos levantarmos e quando tudo diz que não, se nós ficarmos ali, não ficarmos prostrados, se nós nos lavarmos das prisões do passado, se a gente entender que nós estamos inseridos num reino, se nós adorarmos, independente daquilo que está acontecendo, Deus tem um Salomão, Deus tem uma próxima oportunidade, Deus tem uma nova vida, Deus tem um novo tempo para a gente. É questão de ótica. Pode ser não hoje, mas amanhã Deus pode liberar o sim. Pode estar difícil hoje, mas amanhã tudo pode estar mais calmo. Pode estar uma tempestade hoje, mas amanhã bonança. Deus está no controle da tua vida. Deus tem poder para renovar a tua vida, renovar os teus sonhos. A Bíblia vai dizer, 1 Crônicas 28:20, Davi a Salomão disse: meu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra do serviço da casa do Senhor. Davi viu Salomão crescer, passou o cajado. Davi viu o filho dele construindo. Davi, ele impulsiona o filho, ele joga para frente. Imagina se Davi tivesse prostrado lá atrás, não teria vivido isso. Quero desafiar você hoje, sabe o quê? A se levantar, a se lavar daquilo que está fedendo na tua vida, do passado, acabou, se perfumar, se transformar num adorador e seguir a vida, servindo.